Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais da Diocese de Limeira. Nós estamos adentrando o mês de agosto, que é o mês vocacional, um mês temático. E a Pastoral Vocacional da Diocese de Limeira vai fazer uma série de vídeos, falando sobre as diversas vocações na Igreja. E me foi solicitado pelo Padre Davi, nosso coordenador da Pastoral Vocacional, aqui em nossa Diocese de Limeira, para que eu fale um pouquinho sobre a vocação do Bispo. Quem é o Bispo? O que o Bispo faz? Qual é a missão do Bispo na Igreja? O Concílio Vaticano II ensina que Jesus constituiu o governo de sua Igreja da seguinte maneira: os bispos como sucessores dos apóstolos e o Papa como sucessor do apóstolo Pedro. O Papa é sempre o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Os demais bispos do mundo, eles são sucessores dos apóstolos, mas não de um apóstolo em particular, mas do colégio apostólico. O Papa não. O bispo de Roma é sempre sucessor do apóstolo Pedro. Por isso que ele governa a Igreja em âmbito mundial. Para que o episcopado fosse uno e indiviso, Jesus colocou São Pedro como princípio da unidade de fé e comunhão na Igreja. O Papa, que é o bispo de Roma, preside a Igreja na caridade e é a cabeça do colégio dos bispos. Então, só o Papa pode nomear outros bispos. A nomeação do bispo sempre passa pelo Papa, é ele quem nomeia. Portanto, os apóstolos deixaram sucessores e eles são os bispos. Portanto, os bispos são sucessores dos apóstolos. Quais são as principais tarefas de um bispo? A ordenação episcopal confere ao bispo a tarefa de santificar, ensinar e governar a diocese que lhe é confiada. Portanto, eu sou bispo de Limeira, a minha missão aqui em Limeira é santificar, ensinar e governar todo o povo de Deus presente nessa igreja particular, que é a Diocese de Limeira. O Concílio Vaticano II assim se expressa ao falar da missão do bispo. Os bispos, com seus auxiliares, isto é, os padres e os diáconos, que o bispo não governa, nem santifica e nem ensina sozinho. Ele o faz com a ajuda de seus colaboradores, que são os padres e os diáconos. Portanto, os bispos, com seus colaboradores, os padres e os diáconos, receberam o encargo de servir a comunidade, presidindo no lugar de Deus o rebanho do qual são pastores, como mestres da doutrina, sacerdotes do culto sagrado e ministros do governo. Então, é isso que o bispo faz em comunhão com seus padres e diáconos. O bispo deve ensinar. Por que deve ensinar? Porque são mestres, são pregadores da palavra de Deus, Então, existe a igreja catedral. A palavra catedral vem de cátedra. Cátedra significa cadeira. Na igreja catedral tem aquela cadeira grande, onde só o bispo senta. E dali ele prega e ensina a doutrina cristã. Fala de cátedra, Então, ele é o guardião da fé, que deve ser pregada e praticada pelo povo. Ele é o vigilante, ele fica atento para que não haja desvios na doutrina e afastar o seu rebanho de possíveis erros. Então, o bispo tem que estar sempre atento, vigilante. Mas o bispo também santifica, o bispo santifica seu povo rezando por ele. Tanto que todo domingo, eu como bispo, tenho que celebrar uma missa só na intenção do povo da Diocese de Limeira, sem nenhuma outra intenção. É missão do bispo, é obrigação do bispo, santificar o seu povo, rezando por ele, presidindo os sacramentos, especialmente a Eucaristia, edificando a todos com o exemplo de sua vida. O bispo tem que dar testemunho, de vivência do Evangelho, assim também ele santifica o seu povo. E por fim, o bispo também governa, O bispo tem autoridade para dirigir, organizar, ele fica atento se há alguma coisa errada na diocese para corrigir, ele administra a diocese, ele responde pela diocese, enfim, ele está atento à condução daquela igreja particular que lhe foi confiada. Portanto, essa é a missão específica do bispo, ensinar, santificar e governar. Pois bem, ensinar, santificar e governar significa envolver-se na vida do rebanho que lhe é confiado. Jesus distingue bem o verdadeiro pastor daquele que é mercenário. O mercenário trabalha simplesmente pela remuneração, pelo dinheiro, e não se importa se o lobo vem e devora uma ovelha. Ele não se importa, ele só quer dinheiro. Ao invés, o verdadeiro pastor que vigia, que está envolvido na vida do rebanho, defende não só todas as ovelhas, mas cada uma, confirma cada uma, e se uma delas vai embora ou se perde, ele vai atrás para trazê-la de volta.
Está tão envolvido que não deixa que nenhuma se perca. Assim deve ser o bispo. Torna-se necessário dizer uma palavra sobre alguns símbolos, recebidos pelo bispo no dia da sua ordenação episcopal. O povo pergunta muito isso. Por que o bispo usa a mitra? Por que o bispo tem o báculo? O bispo tem o anel, a cruz peitoral. Na celebração da missa, o bispo também usa o solidel. Qual o sentido desses símbolos, as chamadas insígnias episcopais? Então, hoje é uma oportunidade também para falar um pouquinho sobre isso. O báculo é aquele cajado que o bispo segura. É o símbolo da missão de pastor. O bispo é aquele que está à frente do rebanho, conduz o rebanho. O báculo tem uma extremidade curva na ponta, de cima, usado para puxar as ovelhas para mais perto, especialmente aquelas que querem fugir. Então você vai, põe lá o báculo no pescoço e traz de volta, impedindo que se dispersem. E a outra extremidade reta, ou pontuda, que fica mais para baixo, é para defender dos lobos. Então quando os lobos vêm, o pastor pega o báculo e defende as suas ovelhas. A mitra é símbolo da santidade que o bispo deve sempre buscar. Também representa o seu poder espiritual, um poder que está sempre a serviço do povo. A mitra tem duas pontas voltadas para o alto, que indica a pertença do bispo a Deus. Com suas duas partes separadas e duas ínfulas. Ínfulas são aquelas dois filetes que pendem nas costas do bispo, fitas que caem para trás. É símbolo da antiga e da nova aliança. Simboliza também o capacete usado para defender a fé. E é usado somente nas ações litúrgicas. Depois o anel, que o bispo usa o tempo todo, é sinal de união e fidelidade eterna. Sinaliza o dever do bispo de ser guardião da aliança de amor entre Cristo e sua esposa, a Igreja. No caso, a diocese a mim confiada, a diocese de Limeira. Mantendo-a fiel na unidade e amor. É usado sempre pelo bispo. O bispo nunca tira o anel. A cruz peitoral. A partir da ressurreição, a cruz se torna sinal da vitória de Cristo sobre a morte e da vida nova em Cristo, a qual o bispo, sucessor dos apóstolos, deve anunciar. Por isso que o bispo também sempre usa a cruz peitoral. O solidel, é aquele barrete em forma de calota cor roxa, que substitui a antiga tonsura, que é aquele corte no cabelo redondo aqui atrás. Simboliza a total consagração da vida a Deus. O bispo é totalmente consagrado a Deus. É uma peça não só litúrgica do vestuário episcopal, e pode também ser usada fora das celebrações litúrgicas do bispo. Numa situação especial pode usar o solidel. Então peçamos ao Senhor que nos dê sempre bons bispos, que não falte à igreja a proteção dos pastores, que sejam homens trabalhadores, de oração, próximos ao povo de Deus. Enfim, homens que sabem vigiar. Amém. A todos a minha bênção. Pai, Filho e Espírito. Mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar. Cantar o canto ensinado